Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 31. Entendendo sua forma. Sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Salmos 139, versículo 13. Somente você pode ser você mesmo. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam você tão único. Isso significa que ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita por mais ninguém. A Bíblia diz: existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 4 a 6. No capítulo anterior, vimos as duas primeiras, os dons espirituais, formação espiritual, e o coração, opções do coração. Agora, veremos o restante de sua forma para servir a Deus. Forma: aplicando os recursos pessoais. Os recursos pessoais são os talentos com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm habilidade natural com as palavras, já nascem falando. Outras têm habilidades atléticas inatas, destacando-se pela coordenação motora. Outras ainda são boas em matemática, música ou mecânica. Quando Deus quis construir o tabernáculo e fabricar todos os utensílios para adoração, providenciou artistas e artesãos que possuíam destreza, habilidade e plena capacidade artística para desempenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze e para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Isso está em Êxodo, capítulo 31, versículos de 3 a 5. O Senhor ainda hoje concede essas habilidades e milhares de outras para que possamos servi-lo. As habilidades vêm de Deus. Até mesmo as habilidades usadas para pecar foram dadas por Deus. Estão apenas sendo mal utilizadas ou corrompidas. A Bíblia diz: Deus dá a cada um de nós a habilidade para fazer bem determinadas coisas. Romanos, capítulo 12, versículo 6. E visto que as capacidades naturais provêm de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto os dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. É uma afirmação ridícula. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão adormecidas dentro de você. Vários estudos revelaram que uma pessoa comum possui entre 500 e 700 habilidades, muito mais do que você imagina. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. A mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo, como ocorre quando seu sistema digestivo está trabalhando. O olfato pode perceber até 10 mil odores diferentes. O tato pode detectar um elemento com 1 micron de espessura e a língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma criação maravilhosa de Deus. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir ao Senhor. Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Paulo orienta: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades que o Senhor usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas delas: capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidade para debates,
desenho, embalsamento, bordados, escultura, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, trabalhos em alvenaria, composição musical, produção de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantio, filosofia, maquinarias, invenções, carpintaria, navegação, vendas, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura e poesia. A Bíblia diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. O Senhor tem um lugar na igreja onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer diferença. Cabe a você achar esse lugar. Deus concede a algumas pessoas a habilidade de ganhar dinheiro. Moisés disse aos israelitas: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Pessoas com essa capacidade são boas em fazer prosperar os negócios, em fechar acordos ou vendas e em obter lucro. Se você possui habilidade para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Como? Primeiro, compreenda que sua habilidade provém de Deus e dê todo o crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou negócio para atender à necessidade de alguém e compartilhe sua fé com os que não creem. Terceiro, devolva ao menos o dízimo, 10%, do lucro para Deus, como ato de adoração. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 23, e Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 11. Por fim, estabeleça para você mesmo a meta de ser um construtor do reino, não um construtor de riquezas. Explicarei isso melhor no capítulo 34. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar suas habilidades. Ninguém mais pode assumi-las, porque ninguém mais possui a constituição exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que o Senhor supre você de tudo o que é necessário para fazer a sua vontade. Hebreus, capítulo 13, versículo 21. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, faça um autoexame minucioso, a fim de saber em que você é bom e identificar as coisas para as quais você não tem habilidade. Se Deus não lhe deu a capacidade de cantar bem, Ele não espera que você seja cantor de ópera. Ele jamais lhe pedirá que dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. No entanto, as habilidades que você efetivamente possui são um forte indício do que o Senhor quer que você faça. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Se você for bom em projetar, recrutar, desenhar ou organizar, é seguro supor que os planos dele para a sua vida incluem tal habilidade, de alguma forma. Deus não desperdiça a capacidade. Ele combina o nosso chamado com as nossas habilidades. As habilidades não foram concedidas apenas para que você as empregasse em sua profissão. O Senhor as concedeu para que você exercesse um ministério. Pedro disse: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de a estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Enquanto este livro estava sendo escrito, aproximadamente 7.000 pessoas usavam habilidades para o ministério na igreja Saddleback, suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar. Consertando carros recebidos em doação para que sejam, por sua vez, doados aos que necessitam, encontrando os melhores negócios para as aquisições da igreja, trabalhando com paisagismo, organizando arquivos, divulgando arte, elaborando programas, projetando prédios, fornecendo tratamento de saúde, preparando refeições, compondo músicas, ensinando música, escrevendo proposta de subvenções, treinando times, fazendo pesquisas para sermões
ou traduzindo-os e realizando centenas de outras tarefas que requerem especialização. Dizemos aos novos membros: não importa no que você é bom, você deve fazê-lo para a sua igreja. Forma, usando seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. As possibilidades de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a 2 bilionésima e 400 milionésima potência. Se você fosse escrever esse número com cada zero da espessura de 1 polegada, seria necessário uma tira de papel de 60 mil quilômetros. Para que você tenha ideia do que isso significa, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passa de 10 seguido de 76 zeros, muito menor que as possibilidades de seu DNA. Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o fez, ele quebrou o molde. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar em volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que gostam de diversificar. Fez os racionais e os emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras têm melhor desempenho em equipe. A Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens e de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. A Bíblia apresenta provas suficientes de que Deus usa todos os tipos de personalidade. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidade entre os 12 discípulos, fica fácil entender a razão de alguns conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessários para equilibrar a igreja e dar-lhe sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos a versão feijão com arroz. Felizmente, as pessoas apresentam muito mais variedades. Seu modo de ser, isso é, sua personalidade, influenciará de maneira direta a maneira e o lugar em que você usa as habilidades e os dons espirituais. Por exemplo, 2 pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. O marceneiro sabe que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira que de modo perpendicular a elas. De igual maneira, quando você é forçado a atuar de certo modo fora das características de seu temperamento, cria-se tensão e desconforto, e ainda se fazem necessárias quantidades extras de esforço e energia, sem falar que os melhores resultados não são atingidos. É por isso que imitar o ministério de alguém jamais produz resultados. Você não tem a personalidade da outra pessoa. Além do mais, Deus criou você para ser você mesmo. Você pode aprender com o exemplo de alguém, mas deve filtrar o que aprende por meio de sua forma. Temos hoje muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade, a fim de que você possa determinar como usá-la para Deus. Como no vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família do Senhor com intensidade e variedade, e também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Quando atua de forma coerente com a personalidade que Ele lhe deu, você se sente realizado, satisfeito e produtivo. Forma, utilizando suas áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além de seu controle. Mas Deus permitiu que acontecessem para cumprir o propósito de sua formação. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiência de seu passado. Experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com sua família?
Experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? Experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria, experiências dolorosas, que Deus mais usa a fim de prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que seu ministério mais significativo surja de sua dor mais significativa. Quem poderia testemunhar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down que outro casal cujo filho apresente as mesmas características? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra que alguém que tenha combatido o demônio do alcoolismo e alcançado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa trocada por um amante que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. A Bíblia diz: Ele nos conforta em todas as aflições, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você gostaria de esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve, antes de tudo, desejar compartilhá-las. Você precisa parar de encobri-las e deve admitir honestamente as faltas, os fracassos e os temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficiente. As pessoas são sempre mais encorajadas quando lhes contamos que a graça de Deus nos ajudou no momento de fraqueza do que quando fazemos alarde de nossa força. Paulo compreendeu essa verdade, por isso era honesto sobre seus acessos de depressão. Ele admitiu: Eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos, e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Por isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. E Ele nos ajudou mesmo, e nos salvou de uma morte terrível. Sim, e esperamos que Ele faça assim sempre. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Se Paulo tivesse mantido em segredo esse momento de dúvida e depressão, milhões de pessoas jamais haveriam se beneficiado dela. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os outros. Aldous Huxley disse: experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. O que você fará com suas experiências? Não desperdice a dor, use-a para ajudar outros. Após analisar as 5 vias que Deus utiliza a fim de moldá-lo para o ministério, espero que você chegue a um profundo reconhecimento da soberania de Deus e obtenha uma ideia clara de como Ele o preparou para o propósito de servi-lo. Utilizar a sua forma é o segredo tanto da frutificação quanto da realização no ministério. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse de seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e de suas experiências. Quanto mais adequada a combinação, mais bem-sucedido você será. Dia 31. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: ninguém mais pode ser eu. Versículo para memorizar: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de a estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênção de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10.
pergunta para meditar: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Até o próximo áudio.